Amigos, irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos conversar sobre um assunto que Jesus se referia e que nós também precisamos entender que esta referência diz respeito a qualquer um de nós em qualquer época. Quando nos preocupamos com o futuro, nós estamos nos preocupando com a vida presente, com a vida atual. Mas existe aí um ponto de vista, o qual fala o Evangelho, no capítulo de introdução, que nos diz muito claramente aquilo que Jesus queria se referir quando falava na vida futura. E ele, Jesus, referiu-se inúmeras vezes à vida futura. Ele não dizia que você precisava melhorar para usufruir da felicidade durante a presente encarnação em que eles estavam passando, mas sim para a vida futura. E nesta encarnação atual, nós temos como referência da vida futura apenas o ponto de vista desta vida que nós estamos passando. E por que isso acontece? Porque quando você projeta a sua vida, os seus pensamentos em relação ao futuro, a visão nos leva normalmente até o final da nossa vida. Não leva à vida após a morte. A maioria das pessoas, dos 8 bilhões que habitam este planeta, não pensam provavelmente desta forma. E todos também podem ter um ponto de vista diferente sobre a vida e a vida futura. Uns acreditam que haverá uma vida futura, outros acreditam que isto pode acontecer, mas outros não acreditam. E temos que considerar que aqueles que creem ter apenas uma vida sofrem com o desespero de ver sentir os dias escoarem por suas mãos. Porque os dias vão passando, até uma determinada idade não existe essa percepção, que é uma idade da juventude, vamos dizer assim. Mas a partir dos 35 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, 35 anos de idade, esta percepção ela começa a se achegar na mente. O tempo está passando. Aí você percebe que aquilo que você fez para trás, até aquele presente momento, não tem mais como voltar. Então, este futuro, para quem acredita que nós temos apenas esta vida, ele começa a causar o quê? Um desespero, um problema, não é? Uma situação de ansiedade que leva muitas vezes à depressão. E sem pensar na vida após a presente encarnação, o homem, ele concentra-se em resolver os seus problemas imediatos. Ele quer resolver tudo imediatamente. Não posso deixar para amanhã. Então nós temos que resolver tudo agora, imediatamente. E com isto você não aproveita o melhor que a vida pode lhe oferecer. Você não consegue sorver os dias, aproveitar como deveria a família, a natureza, os amigos, o próprio trabalho, quando você ama esse trabalho, o entendimento do mundo, se apenas quer resolver tudo e amealhar tudo. E nós temos que ter uma identificação com este pensamento para que possamos entender as razões que nos trouxeram até este mundo. Qual é o pensamento que nós estamos nos referindo? Da vida futura.
Nós temos que nos identificar com Ele. Porque quando nós identificamos e nos identificamos a respeito do que vai nos acontecer após a morte, nós perdemos o medo, não é? De morrer, obviamente, porque é apenas uma passagem. E nós começamos a compreender o porquê que nós estamos aqui e mais, sem desespero. Conseguimos viver uma vida mais tranquila, mais aprazível, mesmo que, claro, não vamos dizer que com isto os nossos problemas vão embora. Não, não é isto. Não é disso que nós estamos falando. Mas apenas mudando na nossa conversa um ponto de vista sobre essa vida, o futuro desta vida e como se referia Jesus ao futuro, que é o futuro em outras encarnações, outras vidas, a eternidade do Espírito. E muitos se preocupam com os outros, com A, com B, com C, com D, com o comportamento moral, com a animalidade, com o pensamento fútil, vazio, com o social, com excesso de imagens que nos vêm pela TV, pelo celular. Este excesso de imagem é terrivelmente danoso para o espírito, porque ele não veio para esta encarnação para absorver este tanto de imagens e este tanto de problemas que as imagens nos colocam. Quando eu falo de imagens, eu falo de problemas em que as notícias nos trazem. Então o espírito, ele não veio a este planeta. Muitas vezes ele vem de outros planetas, de outros orbes espirituais, onde a vida já está mais calma, mais tranquila. Ele veio para ajudar o planeta no seu desenvolvimento. E quando ele chega aqui, ele se depara com toda a violência, com todo esse excesso de imagens aos quais nós estamos nos referindo, e isso o perturba profundamente. Esta humanidade neste século está devendo em amor, em caridade, em fraternidade para com o seu próximo. E tudo isto vai colocando este pensamento de uma vida no futuro ou uma vida espiritual em segundo plano. Porque você se preocupa imediatamente com todas as coisas que você quer se preocupar aqui, agora. E com isto, você deixa de lado leituras importantes para evoluir o seu espírito, para evoluir a sua mente, as suas conversas. Você fica no raso, na futilidade, permeando as redes sociais. Aquilo que você vê ali é a sua instrução para o dia a dia. Você não escuta uma música boa e tudo isto vai numa escalada que faz com que um problema social sem precedentes, que conta, segundo a Organização Mundial da Saúde em 2021, com 360 milhões de pessoas em estado grave de ansiedade e depressão. 360 milhões. Nos parece pouco, mas não podemos esquecer que este é um número crescente e que a previsão da própria Organização Mundial da Saúde é que em 2025 o suicídio será uma das principais causas de morte por armas de fogo e outros, superando as cardiopatias, que matam milhares todos os dias, e concorrendo com doenças gravíssimas, como o câncer, por exemplo. Existe uma insistência em ignorar os desígnios e alertas em todos os sentidos. Que alertas e que desígnios são esses? Os desígnios são, obviamente, o motivo que nos leva a encarnar. E os alertas são os alertas que nos colocam os espíritos que vêm das hostes celestiais, aqueles que estão ao redor do orbe terrestre nos ajudando, alertando para onde a Terra está caminhando.
Então existe uma insistência em ignorar tudo isso e deixar a vida rolar, como muitos dizem, vamos deixar a vida rolar, lá na frente a gente vê como é que fica. Então, esses alertas que não são ouvidos, não são observados em todos os sentidos, levam a uma entrega de prazer, luxúria, degradação moral, em escalas que talvez o planeta nunca tenha alcançado, mesmo na Idade Média, que temos como referência um mundo que era permissivo em todos os sentidos. E isso traz, ao mesmo tempo, um vazio, uma insegurança, medo, carência, que vão correndo pelas mentes e adoecem espíritos em plena produtividade por ignorarem o amor. Porque quando isso tudo acontece, você tira o amor do seu sentimento. Você coloca o imediato, a futilidade, aquilo que lhe traz o prazer imediato. É o fast food do amor, é o fast food dos prazeres, dos sentimentos, do toque. E aquela realidade que o espírito necessita, do aprendizado que ele precisa, da religião que vai fazer com que ele amoleça o seu coração, que ele acredite, que ele se espiritualize, ele fica de lado, tudo isso fica de lado. E muitos abrem, por exemplo, o Evangelho, quando tem um Evangelho em casa, numa página aleatória. Eu abro o meu Evangelho numa página aleatória. Quando eu não estou bem, eu pego o Evangelho e abro uma página qualquer, aleatória. E ali muitas vezes eu encontro o que vai fazer bem para mim. Muito bem, se você continuar fazendo isso, você vai provavelmente levar milênios lendo páginas aleatórias em várias encarnações. O Evangelho é um livro de estudo, principalmente, onde quando você lê e estuda, você começa a compreender as razões pelas quais o Cristo nos deixou estas informações necessárias à modificação que tanto precisamos. Então, abrir um Evangelho ou qualquer livro espiritual que seja numa página aleatória, ele pode lhe trazer um conforto momentâneo, mas não vai trazer para você as informações que o espírito necessita. Somente a crença numa vida futura poderá frear o homem na sua saga de conquistas da matéria. As guerras, provavelmente, desses senhores da guerra, elas trazem embutidas no pensamento humano o egoísmo de uma única vida, de deixar o seu nome na história, de deixar o seu nome para a posteridade. E esquecem que a morte de milhões e milhões de pessoas, ceifando mortes, com as mortes, crianças que têm um projeto para o planeta, é inadmissível. E assim será, com maior ou menor sofrimento no entendimento, a aceitação de que viemos para ficar o tempo necessário apenas aqui neste planeta e voltar em uma vida futura. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre esse assunto, ponto de vista que consideramos de muita importância, a vida futura. Muito obrigado a todos.